Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é Milka Paiva, professora de gastronomia da Escola da Maturidade. E hoje nós viemos com aquela receitinha maravilhosa, aquela que vocês estavam esperando. É isso mesmo, aquela massa de panetone ou chocotone. Mas não é uma massa simples, não é qualquer massa. É aquela massa Red Velvet, pessoal. Sim, aquela massa de panetone chocotone vermelha. Linda, maravilhosa para vocês aproveitarem, presentearem no Natal ou até mesmo decorar a sua mesa de Natal. Pessoal, vem comigo, vamos aprender a fazer aquela receitinha Red Velvet Panetone. Isso. Pessoal, o que nós vamos precisar? Primeiro, nós vamos fazer a nossa esponja. O processo é o mesmo do panetone, porém nós vamos acrescentar aí um agente químico, o nosso corante. Ele influencia sim um pouquinho no processo de crescimento, porque é um agente químico, né? Um corante, tá? Então, nós vamos precisar do quê? Um sachêzinho de fermento para pão, o seco, se vocês utilizarem, 10 gramas, ou 30 gramas do fermento fresco, aqueles que vocês compram na padaria, no supermercado, aquele que fica lá na geladeira. Eu, particularmente, gosto do fresco. Eu acho que ele tem um sabor aí mais acentuado. Ele lembra mais. Então, ou um sachê do fermento seco, ou 30 gramas do fermento fresco. Eu tenho aqui, eu vou medir com vocês, então, 30 gramas. Eu acho que ele é mais cheiroso, ele lembra mais, ele fica mais saboroso. Particularmente, tá, gente? É uma opinião, assim, minha, isso é bem pessoal. Então, aqui nós temos 30 gramas do nosso fermento seco. Aí, o que nós vamos acrescentar? Uma colher de sopa de açúcar. Uma colherzinha de açúcar. 120 ml de água morna, que nós já medimos, 120 ml de água morna. Não podemos colocar água quente, pessoal, porque senão ela vai matar o nosso fermento, tá? Então, água morna. Aqui, 120 ml, ou meia xícara. Água morna. 30 gramas de farinha de trigo. Aqui. Como nós vamos fazer o nosso Red Velvet, o corante é importante que nós acrescentamos aqui, nessa primeira parte do processo, da nossa esponja, tá? Eu vou utilizar, nós temos aí vários corantes no mercado, várias marcas, temos o vermelho Natal. Eu vou utilizar, para ele ficar mais acentuado, um novo corante que nós temos aí, é o corante vermelho extra forte, da Iceberg Chef. Então, nós vamos utilizar esse vermelho extra forte, porque ele tem aquela cor mais acentuada, mais forte. Então, vermelho extra forte. Vocês podem utilizar da marca de preferência de vocês. Então, colocamos o nosso corante na nossa esponja. O corante, nós temos que ter um pouco de cuidado
porque ele pode deixar a nossa produção amarga. Para quem trabalha com confeitaria, com doces, com muito chantilly, tem que tomar bastante cuidado na hora de utilizar, porque ele pode deixar a nossa produção amarga. Então aqui, gente, olha essa cor. Linda! Tá um vermelho aqui maravilhoso. Vou colocar só mais um pouquinho, porque depois nós vamos acrescentar a nossa farinha. Então, vou pôr só mais um pouquinho. Gente, tá lindo. Agora, é o mesmo processo. Nós vamos deixar ele crescer, a nossa esponja crescer. Eu vou tampar aqui com plástico filme por 20 minutinhos. Vai virar uma esponja mesmo. E daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso processo. Como nós colocamos aqui corante, esse agente químico, pode ser que ele demore um pouquinho mais para crescer, para fermentar a nossa esponja. Mas nós vamos deixar aqui, vou tampar e daqui a pouco voltamos com o nosso panetone Red Velvet. Fica aí, vocês vão se surpreender. Já já voltamos. Olha isso, gente. Olha essa fermentação. Então, vamos lá, pessoal. A nossa esponja Red Velvet já fermentou 20 minutos, gente. Olha isso. Dá pra ver as bolinhas se estourando. Olha, isso é resultado do nosso fermento, do nosso produto de qualidade. Gente, está linda. Está maravilhosa essa esponja. O que nós vamos fazer agora? Vamos levar a batedeira. Quem quiser pode sovar a mão, não tem problema, quem não tem a batedeira aí apropriada, tá? Então, levamos primeiro o líquido, né, os úmidos na batedeira. Então, nós vamos despejar aqui a nossa esponja fermentada, 20 minutinhos. Linda, gente! Estou amando. Levamos as nossas 4 gemas. Aqui, nossa 100 gramas de manteiga ou margarina. Aqui eu tenho aquela misturinha básica que eu apresentei para vocês na receitinha do panetone tradicional. Emulsificante, uma colherzinha de emulsificante, uma colherzinha de glicerina bidestilada, próprio para fins alimentícios. Ele vai deixar o nosso panetone mais úmido. E essências, eu coloquei um pouquinho de essência de panetone e essência de laranja. Se vocês não quiserem utilizar a essência de panetone, pode utilizar raspas de laranja, raspas de limão. Então, aqui a nossa misturinha. E aí, nós vamos levar a batedeira aos poucos, com o nosso batedor gancho. Então, nós vamos colocar
um pouquinho, a nossa 500 gramas de farinha de trigo e 120 ml ou meia xícara de água morna. E aí nós vamos em velocidade baixa até a gente atingir o ponto de véu. Vamos acrescentando a nossa farinha. Então, aqui, nossa massinha, ela bateu por 5 minutinhos. Vamos ver se ela já atingiu o ponto de véu. Olha, gente, que massa linda! Vocês podem imaginar como esse panetone vai ficar? Nós podemos rechear ele de creme cheese com chantilly. Nós podemos colocar o recheio branco, né, para poder destacar a cor. Rechear ele de mousse de leite ninho. Eu vou colocar umas gotas de chocolate branco. E aí, depois, nós podemos fazer o recheio desse panetone. Então, vamos lá ver se a nossa massa atingiu o ponto de véu. Só vamos dar uma sovadinha aqui. Tá uma massa brilhante, lisa. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, ponto de véu. Pegamos uma bolinha e vamos abrindo. Ela tem que ficar tipo um véuzinho mesmo, uma telinha sem fibras e sem rasgar. Assim. Tá rasgando um pouquinho. Ainda não atingimos o ponto. Como eu ensinei na outra aula, sovar essa massa. Sempre abriu, esticou, dobrou. Assim, ó, sempre. Não precisa encher a massa de suco, bater, jogar na parede. Rasgando, ela tem que ficar uma massa elástica. Então, vamos... Ó, nossa massa. Tem que ficar assim, sem rasgar, transparente. Nós vamos fazer o quê? Deixar a nossa massa descansar agora por 20 minutinhos. No próprio bol mesmo que nós batemos, ou numa travessa, dá uma untadinha com óleo para ela não grudar. Vamos deixar ela descansar por uns 20 minutinhos. E daqui a pouquinho a gente volta para colocarmos o nosso chocolate branco e deixar ela fermentar para nós assarmos. Então... volta aqui, 20 minutinhos, vou deixar ela coberta e daqui a pouco a gente volta pra rechear, colocar o nosso chocolate, fermentar e assar. Então aqui, pessoal, olha, passaram 20 minutinhos como a nossa massa cresceu. Vocês viram que ela tava lá embaixo. Hoje tá quente, o tempo tá quente, ela tá crescendo rapidinho. Então agora nós vamos... despejar nossa massa na bancada, tirar um pouco do ar dela, colocar os nossos chocolates, porque nós queremos que ela cresça novamente. Nós vamos colocar ela nas forminhas e vamos deixar ela crescer para depois levar para assar. Então, nossa massa aqui na bancada. Olha isso, gente. Linda, ó. Perfeita. Então, vamos tirar um pouco do ar dela. Aqui, eu tenho 250 gramas de gotas de chocolate forneáveis
branca. Nós vamos colocar no nosso chocotone Red Velvet, para dar aquele contraste da cor vermelho com branco, ficar lindo. Então, abrir bem a massa, para nós espalharmos nosso chocolate. Aqui, nós vamos enrolando para pegar massa de chocolate. Vamos misturar bem. Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos só pesar para nós vermos quanto que rendeu, para dividirmos em partes iguais. Um quilo 364 gramas. 1,364 kg. Nós vamos dividir essa massa. Vou colocar uma parte na forma grande e as demais na forma menor. Então, vamos cortar nossa massa. Aqui eu tenho 610 gramas. Então, vamos colocar essa parte que nós dividimos iguais. Colocamos chocolate branco, deu 1,350 kg. Então, essa aqui, 610 gramas, nós vamos colocar nessa forminha de 500 gramas. Vamos bolear. Dar uma apertadinha. Deixar ela crescer novamente. E essa outra parte, nós vamos dividir em duas, para colocarmos nas forminhas de 250. Então, aqui nós temos 720. Nós vamos fazer metade, aproximadamente aí 350 gramas, mais ou menos, cada uma. 345 gramas, mais ou menos, cada um. Nós vamos, mesmo processo, nós vamos bolear. Colocarmos na forminha. Agora, nós vamos deixar crescer até ela dobrar de volume, faltando um dedinho para a borda da forminha, nós já levamos para assar, porque ela vai terminar o processo de cocção e crescimento no forno. Então, vamos deixar ela descansar e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vamos lá. Não passaram nem 30 minutos que nós deixamos o nosso panetone aqui para crescer. E olha isso, faltando um dedinho para a borda. Esse é o de 500 gramas. Esses 250 gramas. Então, nós vamos levar agora para assar. O forno já está pré-aquecendo, 180 graus. O que nós vamos fazer? Como nós fizemos nos nossos panetones tradicionais. Nós vamos fazer um leve cortezinho em cima, colocar uma colherzinha de manteiga. Por que colocar essa colherzinha de manteiga? Porque vai manter a umidade, vai deixar o nosso panetone mais úmido. Então,
só fazer um leve X. Isso. Então, colocamos uma pitadinha uma colherzinha da nossa manteiga. E levamos o nosso panetone. Aqui tem um pequenininho, deu só um pedacinho de 100 gramas. Então, está aqui, ó, nosso panetone. Vamos colocar em cima de uma assadeira. Não deixar ele muito próximo, porque o ar precisa circular dentro do forno para fazer com que ele entre no processo de cocção, dele assar. Então, aqui. Aqui, gente. Vamos ao forno, fica aí, daqui a pouco a gente volta. Oi, pessoal, então nós voltamos com o nosso panetone Red Velvet. Eles ficaram aí aproximadamente uns 40 minutinhos em forno. Aí vai variar dependendo da temperatura do forno de vocês. Para saber se ele tá bom, nós fazemos aquele mesmo processinho. Espetamos um palito, saiu sequinho, pode desligar. Não pode passar muito, porque senão ele resseca, ele queima embaixo, tá? Vocês viram, nós utilizamos o chocolate, gotas de chocolate branco. O chocolate branco no forno, por conta aí das altas temperaturas, ele escurece. É normal, tá? Ele deu uma escurecida por conta da temperatura, então ele dá uma escurecidinha. Mas olha a cor desse panetone, gente, não perdeu a cor, ele ficou lindo. O que que nós vamos fazer? Eu vou cortar esse pequeno aqui, vou mostrar para vocês a parte interna. E aí nós vamos fazer um recheio de creme cheese com chantilly para nós rechearmos o nosso panetone Red Velvet. E aí nós vamos mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá que eu vou cortar o panetone. Eu vou cortar esse pequeno para mostrar a parte interna para vocês. Aqui, vou descer a câmera só um pouquinho, só para mostrar. Deixa eu só cortar aqui, ó. Gente, olha isso. Ele fica lindo. Vocês viram, ó, não perdeu a cor. Esse aqui, ele é menorzinho, então a parte de baixo é normal, tá? Se passar um pouquinho, sempre dá uma ressecadinha, porque essa quantidade é menor, ele acabou ficando no forno junto com o nosso panetone grande. Olha isso, super fofinho. Aqui as gotinhas de chocolate que derreteram. Na verdade, elas nem eram fracionadas, então elas derreteram, tá? Forneáveis, na verdade, não eram forneáveis, elas derreteram. Mas é normal elas escurecerem. Está lindo, gente. Agora, nós vamos fazer o nosso recheio de creme cheese com chantilly. Eu vou utilizar o creme de leite fresco que eu tenho aqui. E aí, já mostro pra vocês. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou utilizar esse creme cheese aqui, tá? Mas vocês podem utilizar da marca de vocês, que eu uso em bastante quantidade. Aqui eu vou colocar a medida de um potinho, que é de 200 gramas, tá? Então, vamos colocar 200 gramas de creme cheese aqui. Prontinho, ó, 200. Passou um pouquinho, mas não tem problema. O creme de leite, eu vou utilizar o creme de leite fresco, já tá bem geladinho. Vou colocar aqui também umas 250 ml, uma xícara, 240 ml, tá?
E aí, nós vamos bater uma xícara, 240 ml. E agora, nós vamos bater, dar um ponto ao nosso recheio do nosso panetone Red Velvet. Vocês vão ver como ele vai ficar lindo. Como é creme de leite fresco, nós não podemos bater muito, senão ele talha, ele vai virar manteiga. Deu ponto de chantilly, nós já desligamos. Prontinho. Pessoal, é isso, não pode bater muito, embora nós colocamos o creme cheese, se a gente bater muito, ele vai querer começar a dar o ponto de manteiga, vai talhar e não é isso que a gente quer. Eu provei, ele não fica doce, por conta aí do creme cheese, e nós colocamos o creme de leite fresco, ele não contém açúcar, então eu coloquei um pouquinho de açúcar. Mas vocês podem fazer com aquela caixinha de chantilly também, a mesma coisa. Deixa refrigerar. Hoje nós temos no mercado as porçãozinhas já, a caixinha pequenininha de chantilly. Então, não tem necessidade da gente comprar aquela de 1 litro. Então, uma caixinha daquela de chantilly e de 150 a 200 gramas de creme cheese. Não precisa muito, porque senão ele vai acentuar muito o sabor do... Vai ficar levemente salgado, porque o creme cheese é um queijo, tá? Então, nós vamos fazer nesse aqui pequeno e eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem estar recheando e decorando o seu panetone chocotone Red Velvet. Então, aqui... nós vamos pegar o nosso panetone e vamos cavar um buraco nele. Vamos tirar a parte de cima, assim. Ele vai ficar assim, nós cavamos, tá? Fizemos um buraquinho aqui. Ó, ele tá bem fofinho. Aí, nós vamos colocar algumas colheradas do nosso recheio. Aí, vocês podem intercalar com o recheio e aí cortando os pedacinhos de massa e completando camada de panetone, camada de recheio, assim. Esse aqui eu vou rechear e vou cortar para vocês verem como ele fica lindo por dentro. Mais uma camadinha, bem recheado. Como ele é pequeno, ele dá pouca camada de recheio. Aí, vamos colocar a nossa tampinha de volta aqui. Recheadinho. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar o recheio em cima. Vocês podem cortar um pedacinho aqui do papel, eu vou cortar para vocês verem. Nós podemos cortar aqui, ó, o chocolate caindo. Aqui, ó, tá? Só para vocês verem melhor. Tira toda rebarbinha. Tem gente que tira todo o papel também. Pode, tá? E agora, nós vamos passar o nosso creme em cima. Pode ser você pode fazer com um bico de confeitar, mas pode deixar ele assim, bem rústico. O ideal, o prazo de validade dele. O ideal é vocês já fazerem e consumirem no máximo até o dia seguinte. Se for encomenda, procurem já rechear, entregar
e passar aí para o cliente, ou se vocês forem presentear alguém, já consumir, por conta de ter ingredientes perecíveis aqui. O creme cheese, o chantilly, para vocês não correrem o risco de entregar um produto estragado. Porque vai queijo, vai chantilly, enfim, tá? O que que nós podemos fazer? Polvilhar o açuquinha de confeiteiro, eu vou mostrar para vocês. Vocês podem polvilhar aqui o açuquinha de confeiteiro. Também podem colocar umas migalhinhas do panetone aqui. Umas migalhinhas. Também podem colocar aquelas pérolazinhas de açúcar que nós utilizamos para decorar a bola, aquelas pérolazinhas. Gente, olha isso. Ele fica lindo, lindo. Aqui nós podemos amarrar uma fitinha. Eu vou até mostrar para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês. Vocês podem colocar uma fitinha. Vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia de decoração. Aqui, ó. Vocês podem fazer assim. Ele fica lindo, gente. Aqui, vocês colocam uma tagzinha. Olha, em cima as pérolazinhas, as migalhinhas, né? Do panetone que nós cortamos. Fica perfeito. Agora, nós já vamos desmontar ele. Tirar essa fitinha que nós vamos cortar. Aí eu vou mostrar pra vocês como que fica dentro. Ó, gente. Vocês podem colocar também naquelas caixinhas, que ela é toda de acetato, né? Que ela é transparente, que aí mostra o seu produto. Eu falo que a propaganda, o visual, é tudo. E também tem aquelas caixinhas próprias para panetone, para chocotone, que já tem aquela basezinha que vocês encaixam ele e ele não cai. Então, vamos desmontar o nosso panetone para nós provarmos. Que na verdade eu vou provar, né? E vou mostrar para vocês o resultado interno com esse recheio, que fica lindo. Pessoal, então agora, com muita dó no coração, eu vou cortar esse panetone Red Velvet para vocês verem o interno dele, para vocês verem como ele fica bonito. Vamos lá, vamos cortar. Vou cortar ao meio, que dá para visualizar melhor. Aqui. Gente, olha isso. Que perfeição! A nossa massa recheada. Linda, né? Maravilhosa, gente. Merece uma foto, né? Vamos experimentar. Na verdade, eu vou experimentar e já vou falar para vocês do resultado. Aqui. Podemos tirar. Ó, como eu falei para você, ele dá uma queimadinha, porque esse chocolate, ele não é forneável e ele passou um pouquinho, mas está perfeito. Gente, o sabor
panetone, das essências do panetone, com esse recheio de creme cheese com chantilly, sinceramente, é uma explosão de sabor maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem. Ó, tô até me sujando. Coloquem um comentário aí no nosso grupo do WhatsApp. Curte, compartilhe essa receita com seus amigos. Comente conosco, nos dê sugestão. Eu vou ficar aqui terminando de comer essa delícia. Grande beijo e até mais!